Na física quântica, é possível ver que eles existem e que estão por toda parte. Porém, são estruturas muito pequenas e não causam nenhum efeito no mundo físico. A sua aparição leva aproximadamente bilionésimos de segundo, é extremamente rápido. No LHC, o maior experimento científico já feito, os físicos observaram que algumas partículas aparecem e desaparecem do nada. Sua explicação é que elas saem e entram constantemente em buracos de verme. Hoje, alguns cientistas afirmam que se a boca de um buraco de minhoca é movida de maneira específica, isso pode nos permitir uma viagem no tempo. Mesmo com a tecnologia e os avanços científicos, não há conhecimento para a criação de um buraco grande o suficiente e durável para experiências, mas isso não é impossível. Na série Dark, o buraco de minhoca, ou ponte Einstein-Rosen, está presente no fundo da caverna na floresta de Winden. Esse buraco de minhoca foi criado através de um acidente nuclear com o césio no ano de 1986 e serve como uma passagem no tempo, levando os personagens 33 anos para o futuro ou 33 anos para o passado. Isso porque o buraco está ligando dois pontos distintos no espaço-tempo, permitindo que essa viagem no tempo ocorra. Os polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, resultantes da união de muitas unidades de moléculas pequenas, chamadas monômeros, através de ligações covalentes. Existem polímeros naturais e artificiais, e podem ser divididos em dois grupos distintos, denominados de polímeros de adição e condensação. Sendo de um processo natural, temos a borracha, por exemplo, que é proveniente do látex, extraído da árvore de seringueira. Polímeros de condensação são obtidos pela adição de dois monômeros diferentes com eliminação de uma molécula de água, álcool ou ácido durante a polimerização. Exemplos: baquelite, nylon ou poliamida, poliéster, silicones e policarbonatos. Polímeros de adição são obtidos pela adição sucessiva de monômeros. Como exemplo, temos os polissacarídeos, amido, celulose e glicogênio, e as proteínas, queratina, caseína e fibroína. Os polímeros sintéticos ou artificiais são produzidos em laboratório, não existem na natureza e, em geral, de produtos derivados de petróleo, como, por exemplo, o polietileno, o acrílico e o PVC. Homopolímero é o polímero derivado de apenas um tipo de monômero. Copolímero é o polímero derivado de dois ou mais tipos de monômeros. Uma cadeia linear possui uma cadeia principal. A cadeia ramificada possui uma cadeia principal com prolongamentos. A cadeia com ligações cruzadas são cadeias poliméricas ligadas entre si. Cadeias reticuladas podem apresentar ligações cruzadas formando um emaranhado. Os polímeros biodegradáveis são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água e biomassa, como resultado de ação de organismos vivos ou enzimas. Os polímeros biodegradáveis podem ser naturais ou sintéticos. Eles podem ser derivados das seguintes fontes: fontes renováveis de origem vegetal como milho, celulose, batata, cana-de-açúcar, sintetizados por bactérias, derivados de fonte animal como a quitina, quitosana ou proteínas, obtidos de fontes fósseis como o petróleo. Para a construção da máquina do tempo, utilizaríamos os polímeros termorrígidos, as fibras e os elastômeros. Os termorrígidos assumem uma estrutura tridimensional, reticulada e rígida, com ligações cruzadas e tornam-se insolúveis e infusíveis, mesmo ao serem aquecidos ou passarem por outros tratamentos. As fibras possuem uma grande resistência à tensão, somente na direção em que estão orientadas. São compostas principalmente por macromoléculas lineares e orientadas longitudinalmente. No entanto, apresentam uma resistência à compressão muito baixa, ou seja, são fracas quando amassadas ou comprimidas. Porém, a gente também vai usar os elastômeros, que são polímeros que apresentam uma propriedade elástica. Ou seja, quando se deformam, eles se submetem a um esforço e, após cessar a razão da deformação, retomam ao formato inicial. Por isso, caracterizam-se por exibirem elasticidade em diferentes graus de deformação à temperatura ambiente.